Sandra, quais são os principais desafios quando se trata de um levantamento de dados, mas de uma pesquisa profunda, com um cunho, todo o cunho que vocês levam em consideração ético, de pesquisa, de padrões científicos, para que se levante essa questão das memórias de vida passada? O que se leva em consideração na hora de fazer uma comprovação desses fatos? Nós fizemos a nossa coleta toda online, né? As pessoas respondiam a um questionário online e elas narravam suas memórias, além de responder questões específicas que nós disponibilizamos para elas. Então, como é uma experiência subjetiva, uma experiência, né, que só aquele sujeito pode validar, a abordagem ética é muito importante no sentido de respeitar o que o experienciador está te trazendo. Não fazer nenhum tipo de julgamento sobre a narrativa dele, acolher essa experiência espiritual que ele traz para você como um fato que para ele é verdadeiro e que merece ser respeitado e merece ser estudado a partir desse posicionamento ético de acolhimento dessa experiência. E quais são os filtros, podemos assim dizer, que vocês adotam no que se refere ao entendimento do que é uma questão mais ligada a uma imaginação, do que é efetivamente uma memória possível de vidas passadas? Nessa pesquisa, nesse inquérito que nós estamos fazendo, nacional, o nosso objetivo é coletar os dados, traçar o perfil das pessoas que afirmam ter essas experiências, as características dessas memórias. Então, a comprovação não faz parte do inquérito. O que nós queremos é conhecer no Brasil quem são as pessoas que alegam essas memórias. Porque primeira vez que um país chama a sua população diga para nós sobre sua experiência espiritual. Então, nós não queremos comprovar a veracidade delas, mas sim saber quem são as pessoas que têm as experiências, quais são essas experiências, quais características e como é que isso pode impactar na vida do experienciador, na felicidade dele, na saúde dele, na religiosidade, espiritualidade, como é que isso pode se associar. Um ponto que pode ser interessante também é que pessoas que podem alegar questão de memórias de vida passada, elas não necessariamente tenham... Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. A característica dessas pessoas, elas são essencialmente religiosas ou pessoas também não religiosas trazem seus relatos? Não está associado diretamente ao fato da pessoa ser religiosa. Na nossa pesquisa que nós encontramos, foram pessoas mais espiritualizadas do que religiosas, quando você pergunta para elas sobre isso. Então, elas se caracterizam mais espiritualizadas do que religiosas. Nós temos várias religiões diferentes representadas na pesquisa, inclusive pessoas que não têm religião, pessoas que não acreditam em reencarnação e referem à experiência, então totalmente dissociado das suas crenças. O que elas estão nos dizendo, olha, eu não acredito em reencarnação, mas eu vivi isso, né? Esse fenômeno para mim é legítimo porque ele é meu, eu sei que eu vivi isso. Então não necessariamente tem uma associação. Nesses anos de pesquisa que vocês vêm desempenhando, há uma vertente, uma característica padrão dessas pessoas ou as características são bem diversas? O que nós encontramos aqui no Brasil, Alan, foram características muito semelhantes a estudos de outros países. Então, eu pesquisei especialmente adultos e as características dos adultos repetem as características de memórias de crianças, inclusive. E aí você tem pessoas que têm memórias espontâneas, no nosso caso, em sua maioria, que são mulheres. Isso é uma característica que a gente precisa entender um pouco melhor, porque isso difere dos casos clássicos de crianças. Então a gente não sabe se isso é uma característica específica do Brasil, se é porque as mulheres elas costumam compartilhar mais experiências, participar mais de pesquisas. Então nós precisamos de outras pesquisas para entender isso, porque mais mulheres, mas pessoas que têm marcas de nascença, assim como as crianças apresentam, habilidades ou talentos que elas não treinaram, que elas associam com essa suposta vida passada, questões de saúde. Nós tivemos pessoas que apresentaram fobia e que elas associam com essa vida anterior. Então, tudo muito próximo do que a literatura apresentou até hoje sobre casos de crianças. Quais são os principais desafios no que tange a coleta de todo esse material, desses dados, compilar tudo isso sob essa perspectiva da ciência? É bem desafiador.
porque nós recebemos mais de 460 formulários. Inclusive, nós recebemos formulários de outros países que não o Brasil, né, que nós não podemos incluir, porque a nossa pesquisa é sobre a população brasileira. Mas, primeiro, uma quantidade enorme de dados. A nossa pesquisa é bem grande, porque a gente queria um rigor, né, não só a narração das memórias, a narrativa dessas memórias, mas que as pessoas também pudessem responder instrumentos de saúde, como eu falei, de felicidade, né, para a gente fazer esse perfil. Então, o desafio é a quantidade de dados que você tem disponível, de mais de 400 pessoas, né, todo o tratamento estatístico que você tem que dar a esses dados e toda a análise qualitativa das memórias também que nós fizemos. Nós fizemos uma análise de conteúdo dessas memórias. Então, foi muito trabalho, muito trabalho. E qual a sua expectativa para a sua apresentação, esse diálogo, essa mesa que vocês vão realizar? O que você espera desse momento? Nós vamos trazer experiências espirituais, né, pesquisas sobre experiências espirituais mais recentes. Então, desde casos de crianças, estudo de casos de criança, o Luca Moraes vai apresentar, eu trago as questões dos adultos, Mona Lisa traz as questões de experiências de quase morte. Então, a gente pretende trazer para a discussão com o público do CONUPS como a ciência aborda as experiências espirituais e o que nós conhecemos de experiências espirituais, digamos assim, genuinamente brasileiras, que isso não foi feito até agora, né? A gente está trazendo para o CONUPS, e que a gente possa discutir com a plateia como abordar esses fenômenos, inclusive, a implicância que isso tem na clínica, né, de psicólogos, de psiquiatras, como que esses profissionais devem estar atentos para esses fenômenos, acolher esses fenômenos e manejar com seus pacientes, né, o que eles trazem também e o impacto que isso tem na saúde deles.